Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é João Gabriel Azevedo e seja bem-vindo ao terceiro episódio do Meio Tanco, no projeto 15 por 25. E diferentemente dos últimos Meio Tancos, esse será um pouco diferente. Será focado nas minhas primeiras impressões sobre novos autores e novas obras que eu estou adentrando. Já que eu tenho começado ultimamente a ler alguns quadrinhos não asiáticos, então queria trazer essa diferença, esse meu novo ponto de vista. E assim eu posso fazer outros meio tancos sobre quadrinhos menores, sobre coisas que eu tenha começado a ler ultimamente. Podendo fazer outras histórias do Tintin, fazendo o quadrinho do Calvin, o Haroldo, fazendo do Incal. O céu é o limite. Esse aqui é coletando de duas histórias do Tintin. O Segredo de Licórnia e O Tesouro de Rakan o Terrível. É uma coletânea feita pela Companhia das Letras. Primeiramente, eu queria comentar sobre a belíssima edição que ela trouxe no selo Quadrinhos da CIA, ou Companhia, né? E é um quadrinho muito bonito, capa dura, fininho, e essa capa azul, ela se destacou bastante quando eu tava garimpando num sebo há um tempo atrás. E desde que eu comecei a escutar o podcast do Universo HQ, era um quadrinho que eu sempre tive vontade de, uma franquia que eu sempre tive vontade de experimentar, de ver o que era, porque todo mundo de lá gosta tanto. Mesmo que eu tenha visto já os programas falando sobre o RG, eu acho que eu não tenho base o suficiente para falar sobre autores europeus aqui. Então, é uma coisa que eu tenho mais contato, né, pelo meu dia a dia, pelo meu tempo de internet, eu tenho mais contato com, principalmente com os autores japoneses, né, mangakás, eu tenho mais essa pesquisa, essa procura. Então, eu tenho começado há um tempo atrás a procurar mais sobre Jodorowsky, sobre o Moebius, sobre o RG. É um campo novo, assim, para mim, e foi uma experiência. Vamos ver como é que são esses quadrinhos europeus. E, nossa, eu não poderia ter ficado mais surpreendido com o que eu li. E meu único quadrinho europeu que eu tinha lido antes desse foi o primeiro volume do Incal, da edição da Pipoca e Nanquim, que eu tô fazendo a coleção. E é uma outra experiência completa do que é um mangá, né? A gente tem um mangá como já o Léo Kitsune deixou muito bem no vídeo dele sobre a diferença do que é um mangá, do que é um quadrinho. O vídeo dele no Meteoro e como essa diferença eu acredito bastante daquela fórmula que eles falaram de ser uma coisa mais ágil, de ser um quadro a quadro, e o Tintin ele é muito diferente disso, ele é uma coisa mais lenta na questão da ação, e também é uma coisa que eu brinco muito quando eu falo com meus amigos sobre leitura, é a parede de texto, né? Passou de duas linhas eu não leio, sabe? E nossa, o Tintin tem umas páginas assim no final da primeira história que, meu Deus do céu, uma página inteira praticamente só de texto, assim. E é cansativo de ler. Aí você vê a diferença de um quadrinho bem escrito para um não bem escrito, assim. Porque até nisso, da questão
da parede de texto, a gente vê uma diferença completa. Porque, por exemplo, quando a gente vê um quadrinho amador que tem uma parede de texto, uma pessoa que não sabe escrever muito bem diálogos, fica enfadonho, fica cansativo, fica repetitivo. E esse, do EG, eu consigo perceber que é um autor de mão cheia na questão de escrever o diálogo do personagem, porque tudo que tem nesse texto, nesses balões grandes e cansativos, são essenciais para a história. Tudo que tem naquele balão realmente é importante para a história. É uma coisa que não me não cria uma superexposição ao leitor na forma de ele fez demais, porque realmente tem coisas que são. Parece é realmente uma conversa entre dois personagens distintos, assim. E a explicação que acontece em certos balões, você, ok, faz sentido. É uma coisa que você olha para aquele balão gigante e você, ok, eu consigo devorar isso aqui rapidamente. A leitura é muito rápida também. E outra diferença seria essa questão do desenho, do traço e entre aspas, animação entre as duas coisas, porque como a gente, pessoas que leem mangá é, mais comumente notam que dessa agilidade, né, dos quadros da movimentação. É uma coisa mais dura no Tintin, mas ao mesmo tempo tem ação, tem movimento, tem um monte de coisa. E é a parte, assim, é muito boa. É assustador. Ele não é, claramente não é na ação, na fluidez que tem no mangá. E não precisa ser. É uma coisa, já é o suficiente para passar a movimentação que ele tá fazendo nas lutas do Gentin, nas escapadas dele. Então, em qualquer coisa, assim, na movimentação em geral, né, do personagem e dos outros personagens da obra. E, nossa, é algo que eu não esperava, algo que, mesmo eu tendo lendo o Incal, era uma coisa de, né, aventura espacial e tarará. Mas esse não, são aventura, o Tintin em geral, aparentemente eles são aventuras mais contidas. E essas duas histórias da coletânea, elas são sobre uma caça ao tesouro. O Segredo de Licorne fala sobre esse navio que o Tintin acha e vai dar de presente ao outro protagonista dessas histórias, o Capitão Haddock, que por sinal é um personagem fantástico, hilário, que eu não esperava também que fosse uma coisa tão engraçada. As histórias do Tintin, ele tem porque é uma coisa difícil, né? Fazer comédia e, nossa, é meio assustador o quanto eu ri e quando eu ri de novo relendo as histórias. Não são piadas muito boas, são piadas realmente que é difícil você fazer comédia. Talvez seja porque, né, japoneses e um europeu talvez seja um pouco mais perto, né? Porque pela colonização, então a gente talvez tenha uma coisa mais da proximidade, né, com a comédia de lá do que comédia japonesa, né? Mas eu acho, nossa, eu ri demais com os comentários, com os xingamentos do Haddock, que o Haddock tem essa gimmick de ele xingar, mas xingar com palavras que parecem palavrões, mas não são, que nem, tipo, é, muito Bob Esponja, né? Tipo, madrepérola, ou por 1000 trovões, ou ectoplasma, ou, tipo, por exemplo, é uma coisa. Ele poderia muito bem falar, tipo, carambola, caracóis, sabe? Altos seus pepinos do mar, bucaneiros! Com 1000 raios e trovões, que rancinça! É uma comédia que ela é, não sei se eu diria boba ou inocente, mas é uma comédia tranquila, ela não tem maldade, eu não vejo maldade, né, na história em geral, não só na comédia, mas tipo, na história em geral, é uma coisa que não tem tanta maldade em nada, não tem um segundo sentido, não tem uma coisa por trás. E é super atraente esse tipo de comédia. E é uma comédia que tira a preocupação, uma comédia tranquila. A história em geral, ela deixa um quentinho sobre a amizade, sobre os acontecimentos da história. Na primeira história, ele quer dar esse navio para o Hardock, e quando ele chega em casa, ele vai avisar pro Hardock.
sobre o presente. Vai falar, ó, o presente, ó, chegou, tô aqui com um presente pra te dar. Aí o Hardock chega, ele vê o presente e ele fala, nossa. E eles voltam pra casa do Hardock, sem o navio, eles deixam o navio lá. E aí quando eles estão na casa, falam, ó, esse aqui é o mesmo navio que o meu antepassado, o Sir Haddock, tem nesse quadro aqui, o mesmo, praticamente o mesmo navio, o mesmo nome até, o Licórnia, que é o nome do navio. E aí eles voltam e o navio sumiu. Ele foi roubado. E, sabendo que, né, quando o Tintin tava no mercado de pulga para comprar o navio, ele encontrou dois outros compradores e tinha a suspeita de um deles ser o ladrão. Porque um deles até seguiu o Tintin perto de casa e falou, tipo, ó, tu não quer me vender? Tarará. E o Tintin suspeitava dele. E começa a história. Por que roubou? Quem roubou? Como roubou? E com que intuito, né? Por que seria só por causa de dinheiro? Que é essa é a questão do segredo do a gente saber por quê, o que é que tem a ver com esses navios. Outra coisa que tem nessas histórias é que elas são surpreendentes. Elas vão tirando esses plots vão tirando essas reviravoltas e se você volta nos quadros, por exemplo, tem uma história, tem uma historiazinha rolando sobre um batedor de carteiras que tá uma epidemia de roubar carteira, assim, entre aspas. E tem esses personagens secundários do Tintin, que eles são da polícia secreta, do Pont e do Umpond, que eles são personagens idênticos e eles, conf- eles, com, eles são da polícia secreta, eles usam uma roupinha preta, bem Charlie Chaplin, assim. E tiveram suas carteiras roubadas e eles estão procurando esse ladrão. E é incrível, porque da primeira página que acontece um assalto, ou uma batida de carteira, ou já batem a carteira de alguém, e já tem o personagem lá, e é tudo fechadinho, porque, né, as histórias, os álbuns europeus, eles são fechadinhos, né? E nessa coletânea são dois álbuns. E aí a história, né, é bem amarradinha, bem legal, e você não vai esperando o que vai acontecendo, você fica tipo, cara, tô surpreso tô realmente me divertindo muito com essa aventura. Tô engajado, assim. E na segunda, eles conseguem um mapa do tesouro do Rakan, o Terrível. E com o mapa do tesouro, eles vão procurar esse tesouro. Com um personagem que, senhoras e senhores, que personagem maravilhoso. O professor Girassol. Cara, ele é maravilhoso, porque a gimmick dele é que ele não escuta muito bem. Eu não sei como é que, né, a tradução em francês de algumas frases acho que ficaria até melhor no original, mas da- do começo tô falando, porque na tradução brasileira tem algumas frases que não faz muito sentido. Ele pega uma frase que não tem nada a ver, ele escuta uma coisa totalmente nada a ver. Mas depois aí ele começa a ficar umas coisas mais parecidas assim. Talvez no original francês seja todas assim. Mas ele é maravilhoso. Ele não entende nada. Ele vai achando as coisas porque ele quer oferecer por Tintin que essa história do tesouro fica famosa na ilha que eles vão pegar o barco. Aí ele aparece lá, o Girassol. Ele fala, não, mas você quer ver meu navio? Aí o Tintin falou, não, obrigado. Não, meu navio não. É o submarino dele. Aí ele, não, obrigado. Ele fala tipo, ah, ok, já que você quer ver, venha. Me desculpe, senhor Girassol, mas é que eu não tenho muito tempo pra isso. Claro, amanhã está bom. Eu sinto muito, mas a minha resposta é não. Agora mesmo? É claro, vamos. Ele puxa o Tintin e o Tintin fica tipo, ah, não vou. Eu vou lá, vou ver o que é isso aí. Ele vai, uma coisa horrível, é tipo, é um mini submarinozinho péssimo. Aí ele sobe lá e o submarino quebra, e o Tintin fala, nossa, isso daí não vai dar certo. Ele fala, ah, então você vai querer pra ir? Aí o Tintin fala, não quero. Ele berra com o cara, não quero, não quero essa invenção não vai funcionar. Ele fala, ah, então você quer para dois lugares? Acho que só vou fazer um mesmo, então. E é maravilhoso, porque ele pode ser um pouco chato, né? Um pouco frustrante no começo, mas com o passar do tempo você percebe que ele é um personagem super bem intencionado.
Falando em personagem super bem intencionado, a gente tem o Tintin, né? Que é um jornalista e além disso, ele parece ser o maior detetive de todos os tempos, porque ele vai pegando as pistas do caso que tá acontecendo, tipo, como foi o roubo do navio e como foi pra achar o tesouro, ou não achar o tesouro, né? E ele vai montando, ele vai fazendo uns pensamentos assim, às vezes está errado, mas a maioria das vezes está certo, né? Tipo, ele é meio absurdo como ele é preciso nos pensamentos dele, como ele tem um controle sobre o ambiente, assim, sobre como ele é um rapaz muito inteligente, vendo essa desculpa dele ser um jornalista, dele procurar essas coisas para fazer as suas matérias, mas eu acredito que eu caracterizaria ele mais como um pesquisador, em geral. Parece até que às vezes parece até que ele tá lendo o quadrinho, né? Ele volta, ele analisa, porque é uma memória fantástica de tudo. E vai vendo, porque ele realmente é maravilhoso. Ele é um rapaz muito bondoso e aventureiro. E isso desperta uma coisa nas pessoas de tipo. Isso desperta no leitor essa coisa da grande aventura, do mundo em geral. Porque você nas histórias eles vão para localizações tão bonitas e é, tão únicas que realmente foi que que foi uma ajuda assim na mente, na minha mente assim, durante essa pandemia. Eu ver lugares tão lindos e uma história tão aventuresca, né? De eu estar lá, porque é aquela coisa, né? Quando você lê algo, você se sente mais perto disso, né? Do que assistir um filme, que é uma coisa muito mais passiva do que você tá lendo lá, que a história só tá acontecendo porque você tá lendo, né? Então, foi bem divertido essa experiência com as histórias do Tintin. Eu tô ansioso para ler mais para ver mais histórias sobre esse garoto maravilha, né? Porque eu sei que tem mais histórias e não sei agora o número certo de álbuns que existem do Tintin, mas ansioso. É realmente uma história boa de ler. Eu recomendo vocês lerem essas histórias porque elas são realmente boas, são realmente bem escritas, bem desenhadas, com personagens secundários maravilhosos, né, com os dois detetives, o Dupont e o Dupont, que é a diferença do T e o P, que eles são maravilhosos, eles são uma dupla fantástica. Na segunda história, que eles se vestem de marinheirozinho pra entrar no navio com o Tintin. Nossa, eu ria tanto, porque eles pegam assim pra mascar, para mascar fumo, eles mascam iguaizinhos assim, cospe aí. Nossa, e eles era pra cuspir, mas eles engolem. Nossa, é maravilhoso. E eles têm que ficar. Eu prefiro a segunda história à primeira. Tanto que eu não falei tanto, porque ela realmente é muito de reviravoltas, né? Ele tá à procura do tesouro. Então, qualquer passo é bem interessante. Eu vou falar só sobre uma coisa, que é quando o Haddock ele chega na ilha que eles estavam querendo chegar. E lá na ilha, ele vai tá procurando para ver se tem nativos e pá, mas ele descobre os papagaios que passaram de geração em geração os xingamentos do seu antepassado. Que é a mesma coisa dos xingamentos dele, por mil raios e trovões, e ectoplasma, e por ostras, e o que for lá, e ficam falando, ficam repetindo, ele fica se assustando. É maravilhoso. É honestamente é impagável a reação deles. Ora, galináceos atrevidos! Mas além disso, não mais. Eu tô realmente ansioso para ver mais sobre o Tintin e as aventuras do Tintin. E eu acredito que esse quadrinho provavelmente não vende mais. Eu achei no sebo. Provavelmente é difícil vender essa mesma edição. Eu recomendo, se tiver alguma republicação do Tintin, dessas histórias principalmente, leiam. Ou leiam online, ou leiam de algum jeito, porque não tem como eu dizer o suficiente o quão essas histórias são boas e impressionantes.
Eu espero que eu tenha conseguido passar essa minha nova experiência com essa franquia já consagrada, né? Minha expectativa é que as outras histórias vão estar desse nível pra cima. Então, né? As expectativas um pouco altas, mas eu quero ver. Se eu quero ver eu não quebrar a cara e, tipo, nossa, realmente tem histórias ainda melhores do Tintin. Porque eu sei que eles não publicam mais, né? Então, uma história de treta, uma treta jurídica aí sobre a companhia do RG, que os parentes vão postar uma história quando tiver perto de acabar, para as pessoas não terem o direito de postar, de fazerem sua história, porque vai cair em domínio público, né? Quando a pessoa morre, as propriedades intelectuais dela viram públicas depois de 70 anos da sua morte. Então, acho que já está se passando. Acho que não vai demorar. Acho que vai demorar um pouquinho, mas eles têm uma ideia de postar, mas aí isso não é uma treta jurídica e eu não sei se isso deixa. Então, ansioso para ver. Eu quero ler primeiro todas as histórias do Tintin que tem. Aí, talvez, quando eu ler mais, eu venho aqui e falo mais experiências que eu tive com as aventuras do Tintin. E é isso. Muito obrigado por ficar até aqui, até o final. Espero que tenha gostado desse novo formato. É um formato mais rápido, um formato com a edição, né? Vai ficar mais rápido, dá para fazer mais do meio tanco, né? Dessa forma de ser primeiras impressões, de ser uma coisa mais de comentando o que eu tô sentindo depois de ler e reler uma certa obra. Espero realmente que tenham gostado. Muito obrigado por ter gastado seu tempo aqui escutando esse episódio de podcast. Obrigado por você ser uma pessoa maravilhosa e tchau, tchau. Eu espero que o senhor me dê um camarote. Dormi muito mal a noite passada. Um camarote? Eu devia jogá-lo ao mar. Você está me ouvindo? Com vistas para o mar, formidável.